Olha, existe um lugar no Brasil, numa cordilheira bem remota, que é conhecido não só pela beleza, que é de tirar o fôlego, mas também pelos segredos bem sombrios que ele esconde. É sobre esse lugar, a Serra da Beleza e o seu enigma, que a gente vai mergulhar agora. E essa história toda chega a um clímax, sabe? Na noite de 10 de junho de 2021, com um encontro que foi, para dizer o mínimo, arrepiante. Um evento que é a cara de um mistério que assombra essa região há muitas e muitas décadas. Nessa noite específica, o pesquisador Rony Vernet estava sozinho num lugar chamado O Cruzeiro. O plano dele era bem simples: fotografar a cruz iluminada que fica no topo da colina. Mal sabia ele o que estava prestes a presenciar. Pensem na cena. De repente, a cruz, com seus 10 metros de altura, some, simplesmente desaparece. E no lugar dela surge uma esfera laranja gigante que brilhava como se fosse ferro derretido. Uma coisa totalmente silenciosa e que desafiava qualquer tipo de lógica. Mas não era só uma luz, não. Quando ele pegou os binóculos, percebeu algo ainda mais perturbador. Tinha umas formas escuras meio fluidas, se mexendo lá na frente, dentro da luz. Havia algo físico ali, com substância, escondendo a cruz. E foi aí que ele as viu. Duas figuras com forma humana, mas numa escala que não parecia possível, com 5 a 6 metros de altura, uma de cada lado da cruz. Uma presença assim gigante e totalmente silenciosa. O pavor tomou conta quando ele se deu conta de que não era só uma ilusão. Aquelas entidades gigantes e fluidas sabiam que ele estava ali. Os movimentos eram furtivos, sabe? Como se fossem predadores observando das sombras. E ele era a presa. Essa experiência do Vernet, por mais aterrorizante que seja, não foi um caso isolado. Na verdade, foi só o capítulo mais recente de uma história muito longa e muito bizarra. Para a gente entender o que ele viu, a gente precisa voltar um pouco no tempo da Serra da Beleza. Há décadas, essa região tem essa fama de ser uma espécie de portal para o desconhecido. Um verdadeiro ponto de encontro para fenômenos aéreos sem explicação, que acaba atraindo tanto pesquisadores quanto testemunhas fascinadas com tudo isso. O trabalho de pesquisa mais sério começou lá em 1982, com o ufólogo Marco Antônio Petit. E ele não documentou 1 ou 2 casos, não. Foram mais de 400 relatos detalhados dos moradores da região. Ele criou um arquivo impressionante de atividades anômalas. E o que é que esses relatos mostram, afinal? Um padrão de atividade bem estranha, bem persistente, que passa de geração para geração. Vamos dar uma olhada em alguns dos casos que mais chamaram a atenção. Os avistamentos que foram documentados são de uma variedade incrível. A gente está falando de esferas brancas que ficam paradas por horas, OVNIs em forma de cilindro e até objetos que mudam de forma na frente das testemunhas. A diversidade desses fenômenos é uma coisa que deixa a gente de queixo caído. Um agricultor da região, quando foi descrever um objeto que pousou no pasto dele, usou uma comparação muito curiosa. Ele disse que parecia um pequeno circo. Uma descrição que captura perfeitamente o quão surreal são esses encontros. Mas o mistério fica ainda mais profundo, porque não são só objetos que as pessoas viram. As testemunhas também contam sobre encontros com diversos tipos de seres. E os relatos descrevem tipos de entidades que são completamente diferentes umas das outras. De um lado temos esses seres baixos, mais robustos, tipo anões, que foram vistos coletando coisas do chão. Do outro, aquelas mesmas figuras sombrias, altas e fluidas que o Rony Vernet encontrou. O que será que isso significa? Bom, depois de décadas de pesquisa, uma teoria principal começou a ganhar força. E é uma ideia que, olha, vira tudo de cabeça para baixo. A pergunta é: e se esses objetos não estiverem vindo para a Serra da Beleza, mas sim saindo de lá, de dentro dela? E essa teoria, por mais ousada que pareça, não é só especulação. Ela tem base em várias evidências, a geologia da área, que é única, dezenas de relatos de naves entrando e saindo das montanhas e o comportamento inteligente dos próprios fenômenos. Mas talvez a prova mais convincente de que existe uma inteligência por trás disso tudo venha de um caso de 2013. Foi quando 2 pesquisadores fizeram um pacto entre eles. Não vamos filmar. O que aconteceu em seguida foi inacreditável. Uma luz gigante apareceu na estrada. No puro instinto, um dos pesquisadores levantou a câmera para filmar. E na mesma hora, a luz encolheu até virar só um pontinho vermelho. Foi aí que ele lembrou do acordo. Ele abaixou a câmera e pronto. A luz voltou na mesma hora, com toda aquela intensidade de antes. Ou seja, aquela presença não só sabia que eles estavam ali,
Ela estava respondendo diretamente à intenção deles de registrar. No fim das contas, isso nos deixa com um enigma profundo. Uma presença que reage à nossa intenção e que se esconde das nossas câmeras. O que ela procura na Serra da Beleza? E por que continua nos observando assim, das sombras?